Boa noite, muito obrigada, Raquel, e todos presentes. Obrigada pelo convite. Mais uma vez, estamos aqui para consolidar essa parceria aí com a equipe da Adrenalina, né? Os intérpretes, que precisam aprender um pouco como a voz é produzida e os aspectos básicos da voz, por que que devemos cuidar da voz, aquecer, desaquecer a voz, prepará-la da melhor maneira possível, porque é a nossa ferramenta de trabalho, né? Sem a voz, nós não temos como nos comunicar, nos relacionar com outras, no nosso meio, com outras pessoas, então. Ainda mais para quem tem como ferramenta a voz. Muito importante cuidar. Primeira coisa que eu gosto de trazer é: a voz é uma assinatura sonora de um indivíduo. Então, em uma voz existem várias nuances, né? Vários aspectos. Por isso que para o intérprete é muito importante ele ter uma voz agradável, uma voz bem produzida, bem articulada, bem pronunciada, para que essa assinatura, para que essa memória, ela possa gerar uma boa conexão ao seu ouvinte. Então, quando a gente faz, por exemplo, uma interpretação, uma dublagem, um- uma leitura, algo que nós vamos estar interpretando também outra voz, né? Às vezes tem outra pessoa, como vocês estão fazendo agora, né? Estão interpretando a minha voz também, para quem está ouvindo. É importante porque a voz ela gera muito conexão emocional com o ouvinte. Então, os aspectos sonoros da voz, eles precisam ser bem valorizados, bem produzidos. E aí eu vou mostrar um pouquinho aqui, de uma maneira muito generalizada, como a voz ela é produzida pelo nosso aparelho fonador. Outro aspecto importante, né? Cada pessoa, ela tem um tipo de voz. Ela é muito peculiar, né? É ímpar. Então, nenhum ser humano vai ter uma voz igual à outra. Às vezes, vários filhos de uma mesma mãe, mesmo pai, têm a voz materna, paterna, a voz da mãe, do pai ali, o tempo todo, desde a barriga da mãe, mas tem detalhes, tem nuances da voz de cada irmão ali que é muito peculiar. Então, a forma como nós vamos expressar a nossa voz, a forma como nós vamos nos apresentar, de todas as maneiras, né? Nossas expressões emotivas, nossos sentimentos, tudo isso reflete na nossa voz. Quando alguém liga para nós e pergunta: Nossa, você está triste? Às vezes a pessoa não sabe nada do que ocorreu conosco e, no entanto, a nossa voz, ela apresenta essas características emocionais. Às vezes nós estamos, por exemplo, com raiva por alguma situação, decepcionados, às vezes nós estamos eufóricos, alegres demais. Então, tudo isso é perceptível na nossa voz. Então, a voz, ela vai ser uma marca, dentre outras qualidades também, da nossa personalidade. É muito importante, né? Quem não lembra aqui da infância de desenhos, filmes, dos dubladores, né, que fazem as vozes ícones desses personagens e ficam marcados em nossa memória, né? Toda vez que a gente está na vida adulta, já você ouve aquela voz, aquele desenho, te remete a situações, emoções, né, da infância. E porque a voz, ela carrega toda essa estrutura interna que o ser humano tem. Então, é importante a gente pensar
como que eu vou fazer essa qualificação? Como que eu vou deixar claro o que eu estou sentindo, o que eu estou vivendo? Porque a voz, ela já declara muito daquilo que nós somos, né? E a voz, ela faz essa ponte também entre tudo aquilo que você tem de conteúdo, de conhecimento, de experiência, de vivências, e aquilo que você vai trazer naquele exato momento, quando você vai realizar uma palestra, você vai realizar uma aula, um diálogo, um encontro, enfim. A voz é nossa assinatura íntima. Ela ocorre de estruturas internas, fisiologicamente falando, né? E também de estruturas que nós vamos construindo ao longo da vida da nossa personalidade. Então, a voz, ela necessita de uma estrutura anátomo-fisiológica do corpo humano bem adequada, o sistema respiratório, o sistema neurológico, o sistema fonador, toda a estrutura do aparelho fonador e tudo aquilo que a gente reuniu de informação e conhecimento, pensamento, emoção, tudo isso é a expressão da nossa voz. E o intérprete, ele deixa isso tudo muito evidente, né? Imagine se eu começo a dar gargalhadas aqui, como é que vocês iam fazer, né? Essa interpretação. Talvez eu esteja feliz, eufórica demais, e você também tem que participar dessa emotividade que eu estou representando. Então, é muito importante que todas as estruturas elas estejam bem desenvolvidas, bem preparadas, para que a voz ela possa interpretar, para que ela possa também trazer uma mensagem, né, quando ela está sendo ofertada aos demais que estão ouvindo. Então, vamos lá. Como que essa voz é produzida, né? Primeira coisa, o sistema respiratório é o grande maestro da voz. Por quê? Porque para que eu possa falar, a primeira coisa que eu necessito é de ar, oxigênio. Então, às vezes as pessoas ficam perguntando, como que eu faço para ter uma voz agradável, uma voz encorpada, uma voz projetada? Como que eu faço para que minha voz fique melhor? Primeira coisa, saber respirar durante a fala. Saber fazer boas pausas, saber fazer boas inspirações, reserva de ar, para que tenha uma boa voz, para que tenha uma boa articulação, para que tenha uma boa compreensão aquilo que você está explicando. Então, a fonte de toda a nossa voz, ela é a respiração, o sistema respiratório. O que que isso significa? Pulmões, brônquios, alvéolos, um bom diafragma, bem exercitado, bem relaxado. Isso é fundamental, ter um bom relaxamento do diafragma para que ele possa fazer uma boa alavanca de puxar e liberar os pulmões para que haja mais ar, né? Quando nós inspiramos, quem está fazendo todo o movimento é o nosso diafragma. Não, não é os pulmões, como a gente pensa. O diafragma é uma estrutura, né, um músculo muito forte que ele segura aqui os dois pulmões. Acho que eu tenho uma foto dele aqui. É mais ou menos aqui, embaixo dos pulmões, então, tá a base aqui, está o diafragma. Um músculo que ele começa embaixo das costelas e ele atravessa todinho e encosta lá na pleura, lá depois dos pulmões, nas costas. Então, ele protege todas as costelas, né, aqui. E todos os pulmões que estão dentro, né, da caixa torácica, que são as costelas. Então, o que está fazendo na alavanca? Quando eu faço assim, ó, o diafragma, ele faz essa empuxa, ele puxa, ele desce. E aí os pulmões, ele faz uma pressão negativa, ele
puxa o ar que está aqui livre, né, na atmosfera. E aí, quando eu solto, ele vai expelir o ar que está no pulmão. Então, quanto mais eu exercitar esse diafragma, quanto mais relaxado estiver, como que eu relaxo o diafragma? Alongamento, fazendo muito alongamento, abrindo muito os braços, rotacionando toda a estrutura aqui da lombar, do tórax, fazendo muito exercício com os ombros, exercício de rotação aqui do peito, da barriga. Então, tudo aquilo que a gente, muito exercício também com o abdômen, de contrair e soltar o abdômen durante a respiração. Tudo isso fortalece o diafragma e também exercita para que esse músculo ele fique bem maleável, ele atenda o nosso comando. O que que trava o diafragma, né? O que que diminui? Por que que a gente tem tanta hoje, tanta dificuldade de respirar bem? Primeiro, porque a maioria do tempo das nossas atividades são sentados. Então, nós estamos o tempo todo sentados e isso faz com que comprima o diafragma, é um músculo diafragma. Então, por isso que é bom para quem está trabalhando sentado no tempo, né, como é a profissão de vocês, os intérpretes, sempre que possível, levante, faça um pequeno alongamento, façam, né, leve bastante os braços, o pescoço, solte bastante, rotacione bastante aqui o tórax, para que faça, né, esse deslocamento, para que o músculo ele seja descomprimido e aí a gente possa fazer cada vez melhor essa troca, né, desse ar. Senão fica viciado e a sensação que a gente tem é que eu não tenho, que minha voz está fraca, que minha voz ela não está saindo, ou que eu estou com a voz embargada, ou que minha voz está muito presa, né? E quando a gente tem essa tensão também do diafragma, outra tensão que é muito característica do diafragma é prender aqui a tensão aqui no pescoço, ó. Geralmente, quem fala prendendo o ar, não sei se vocês conseguem observar aqui. Aqui está livre, eu estou falando com o ar que eu tenho, estou alongando aqui, puxando o ar. Então, para respirar, não é necessário fazer o quê? Essa tensão. Eu respirei aonde? Não respirei. Na verdade, eu fiz o quê? Uma tensão dos músculos da fala, que são os músculos externos e internos aqui da laringe. Então, para falar, nós estamos utilizando o ar que está no pulmão, o ar que está fazendo essa movimentação do diafragma aí nos pulmões. Então, quanto mais relaxado o meu corpo estiver, quanto mais relaxado minhas estruturas estiverem, a laringe, o lábio, a língua, bochecha, tudo isso, mais eu vou poder ter uma voz equalizada. Acho que vocês entendem bem esse termo, né? Do microfone também. O que que é equalizar? Deixar uma voz ampla, uma voz bem projetada. Como que eu vou projetar minha voz? Reserva de ar. Como que um cantor canta? Ele canta com aquela capacidade de tempo de ar que ele tem de segurar o ar e fazer toda essa articulação, essa elevação do palato, da bochecha, da língua. Então, para falar também, a gente utiliza as mesmas estruturas que o cantor. Então, é muito importante essa estrutura, né, tá bem boa, né? Ela tá saudável. Os pulmões, o nariz higienizados, hidratados, a língua bem solta, bem relaxada. Tem vários exercícios que eu faço, né, com os meus alunos, com os meus clientes que são palestrantes também, que são cantores, oradores, enfim, professores soltar bastante a língua, porque a língua ela traz também toda essa articulação, né, dos fonemas. Vocês que interpretam em várias línguas sabem da importância, né, da língua ela estar relaxada para ela tocar o ponto correto para gerar o som correto, né, daquela língua.
Então, vou voltar um pouquinho mais para a gente falar desses sistemas que estão integrados à produção da fala. Então, cuidar bem do sistema respiratório, o sistema fonador, né, onde é produzido o som na laringe, a fonte glótica, né? É aqui, então, qual é o som que nós produzimos? Qual o som da laringe? Qual o som das pregas vocais? É o som que nós chamamos o som de hum. Esse som aqui, ó. A fonte sonora, a vibração que as pregas vocais faz é essa o tempo inteiro. Só que ela vai tendo o quê? Uma intensidade. Eu posso deixar ela mais grave ou mais aguda. Quem vai gerar a palavra, né? E quem vai gerar a musicalidade, quem vai dar a sonoridade, quem vai dar todo esse brilho ao som é o lábio, a língua, a bochecha, aqui o que a gente chama de caixa ressonadora, né? São toda a nossa face, quando ela recebe essa vibração por via óssea aqui na face, e quando o som, né, ele chega aqui e a gente começa a articular o lábio, língua, bochecha, vai gerar as palavras juntamente com o sistema neurológico, né, que vai estar processando a informação juntamente com os articuladores aqui, né, que é a nossa boca. Mas a fonte do som são as pregas vocais. E essa daí, para que ela fique saudável também, para que esse som, quando ele entra em vibração, né, ele tem que estar também preparado. Então, ele tem que estar com o ambiente hidratado, lubrificado, sem pigarro, sem edema, sem desidratação, sem estar inchado, sem estar com, às vezes, né, com refluxo lá na faringe, que ela fica na mesma altura aqui da laringe. Então, imagina assim, acho que eu tenho uma imagem aqui, fica melhor para vocês. Ahn, acho que não é nesse. Mas aqui, acho que aqui dá para ver bem, acho que meu mouse. Vocês percebem que onde está a palavra som é onde a fonte sonora está vindo, chegando até a língua, o palato aqui, né? O céu da boca, o palato mole, o palato duro. E mais embaixo ali, onde estão aqui as pregas vocais, onde está tá essa imagem aqui maior, né, das duas pregas vermelhinhas, logo atrás aqui, ó, no espaço marronzinho aqui, está a faringe. Por isso que quem tem refluxo, muito refluxo, fica queimando a laringe lá, a fonte glótica. Então, quando o refluxo vem, ele queima toda a região aqui onde está produzindo o som das pregas vocais. E queimando aqui essa região glótica, o que que acontece? Desidrata. Então, tem uma voz que a gente chama voz metálica, que é uma voz, quando a gente ouve o fonoaudiólogo que tem essa perceptiva auditiva, a gente já sabe que ele tem refluxo, porque é uma voz muito característica de quem está com queimado, desidratado, é uma voz cortante, é uma voz seca, é uma voz sem brilho, é uma voz estridente. Então a gente chama uma voz metálica. E tem sensações também, né? A pessoa sente fadiga ao falar, dor, peso, ela começa a ter ataques pequenos de tosse, começa a falar. Por quê? Porque está tendo resíduo do refluxo. Às vezes, a própria laringe ali, toda a estrutura fica produzindo muco para proteger daquela queimação. É outro ponto também. Então, é toda uma estrutura que tem que estar hidratada. A alimentação também interfere. Todo mundo quer saber, né, quais são os bons alimentos, os maus alimentos. Então, a alimentação também interfere, porque pode estar gerando esse refluxo e está causando nessa lesão aí dentro da fonte sonora. Voltar aqui um pouquinho. Então, esses são os sistemas que operam conjunto para que haja, né, uma boa voz, uma boa vocalização, uma boa sonorização desse som. Durante a respiração, as pregas vocais elas estão abertas, é outro ponto também.
Por que que as pessoas engasgam, né? Às vezes a pessoa fala, nossa, fui tomar uma água e engasguei. Porque pode haver essa incoordenação. Ela respira e quer engolir. E na hora de respirar, o ar tem que passar. Então, as pregas vocais elas abrem para o ar passar, para chegar até aqui no nariz. E você está engolindo algo. Então, como ele está aberto e vai passar lá para a faringe, e aí não dá tempo, né, lá a velofaringe, né, fazer esse fechamento total ali para descer direto lá. E aí há esse não fechamento e a gente começa a ter essas crises, né, de tosse. E aí há o que a gente chama de aspiração, que não é uma coisa boa de ocorrer. Por isso que o refluxo também não é algo bom, porque às vezes você fica aspirando, né, resíduo daquele refluxo ali para os pulmões. Então, impede que você tenha o quê? Por exemplo, uma boa projeção e sem contar que pode desenvolver, né, bactérias e outras coisas nos pulmões, uma pneumonia recorrente, algo assim, né? Ou infecções das vias aéreas, né, por bactéria também. Sinusite, uma faringite, tudo em decorrência, às vezes, de um refluxo, né? E é isso. Eu quero agradecer vocês, né? Quero que vocês aproveitem bastante aí o curso, a Adrenalina, com a Raquel, que é uma maravilhosa profissional e uma pessoa espetacular, minha amiga aí de muitas datas, né, Raquel? Acho que mais de 20 anos aí. Eu agradeço vocês e estou à disposição. Deixei meu contato, mas a Raquel tem, a Bel tem, quem mais precisar que não está aqui presente, quiser entrar em contato comigo, né? Eu estou fazendo um trabalho aí de orientação da voz com a Isabel, está sendo muito bom, ela está entendendo como é produzida a voz, como que deve preparar, desaquecer, né? E tirar tensões para não perder a voz, né? Para não dar nenhum calo, nada assim do tipo. Então, agradeço, Raquel, querida. Agradeço, Jordi. Obrigada aí. Obrigada, Vai ter Pati. fotinha, Obrigada a né? todo mundo. Vamos Vamos tirar tirar o Espero- print fotinha. dela, isso. Ai, que bom.